Rapaziada, vamos falar do caso Dudu. O caso Dudu parece não ter fim, né? Depois que o jogador saiu do Cruzeiro, foi anunciado aí a saída do Dudu. O Dudu se pronunciou. Tá lá no GE, lá a gente vai ver o que o Dudu falou. Engraçado, né, cara? Porque o Dudu. Eu fiz um vídeo anterior aqui, muita gente falando que o Dudu, que a estrela principal da contratação das contratações do Cruzeiro era o Gabigol, né? Que o Gabigol era a principal contratação e que quem queria o Dudu era o Alexandre Matos. Só que eu quero falar uma coisa antes da gente destrinchar esse caso do Dudu aqui, que eu lembro bem que o Pedrinho BH estava em um podcast aí, em uma rádio, eu não sei bem dizer o que era. Eles estavam dando uma entrevista quando o Pedrinho fala do Dudu, né? O Cria vai voltar, enfim, coisas desse tipo. Inclusive nas postagens do Cruzeiro era que o Cria estava voltando para casa. Então, assim, respeito a todos aí cruzeirenses que falaram que a principal contratação era o Gabigol, mas o Dudu sim se criou expectativa, inclusive no meio do ano passado, naquela negociação entre Dudu e Cruzeiro, que o Dudu acabou ficando no Palmeiras. é, Tinha até camisa feita já pro Dudu. Então, assim, muitas expectativas em cima do Dudu, né? Mas vamos lá. O Dudu se pronunciou, tá no GE. Parece que ele deu uma entrevista pra Rádio Tatiaia falando sobre uma possível ida pro Atlético Mineiro. Parece que é pedido do Cuca, tá? O Cuca que já treinou o Dudu foi campeão com o Cuca. É, Parece que o Cuca teria pedido o Dudu lá no Atlético Mineiro. Pô, uma boa, né, cara? Eu acho que o Dudu acaba se perdendo um pouco porque ele abandona aquela idolatria que ele tinha no Palmeiras. Eu vou ser bem sincero pra você, o palmeirense ficou chateado, tá magoado. Muitos palmeirenses ainda estão muito magoados com o Dudu pela forma com que ele saiu, né? Pela forma, eu acho que nem foi a forma com que ele saiu do Palmeiras. Eu acho que foi as falas as falas dele depois, né? Depois de sair, né? O Dudu foi reclamar do gramado. A gente já vai falar disso sobre o gramado sintético que o Dudu também reclamou e já pagou a postagem também. É uma outra coisa que a gente vai falar aqui. E uma coisa, cara, que eu acho complicado, né? É porque o Dudu ele não é que ele deixou de ser um ídolo do Palmeiras, mas com as falas todas que ele falou, né? Inclusive falando que não entendia porque o treinador deixava ele no banco. Quem lembra que ele deu uma entrevista coletiva no Cruzeiro na chegada dele falando que ele estava pronto para jogar. E aí aconteceu do quê? Dele ir pro banco de reservas no Cruzeiro também. O técnico deixou ele no banco de reserva também. Então, assim, nada contra o Dudu, eu quero que a carreira dele siga em frente sempre, que ele seja, cara, muito feliz. Mas tomou atitudes erradas e falas precipitadíssimas, ele falou. Inclusive jogando fora essa idolatria que ele tem no Palmeiras. É claro que quando as coisas esfriarem, quando ele parar de jogar, eu tenho certeza que o Dudu vai ser lembrado como um ídolo do Verdão, tá? Inclusive quando essa fase da Leila passar, enfim, tudo isso, o Dudu vai ser reconhecido, vai ter o reconhecimento que ele merece. Sim, o torcedor tá chateado por algumas falas dele, sim, tá chateado. Mas o Dudu foi um cara, um símbolo de 2015, né, até a saída dele, um símbolo da arrancada do Palmeiras. Enfim, vamos lá pegar aqui então. Essa aqui foi o GE, né, fez a transcrição aqui de umas falas do Dudu. Ele deu uma entrevista, ó, entrevista à Rádio Tatiaia. O meio atacante destacou a importância do Cuca nas conversas e como espera chegar no Alvinegro. O próprio treinador, no caso o Cuca, rasgou elogios ao atleta antes do jogo ontem, né, contra o Juventude. Aí o Dudu, tá? Abre aspas. É verdade que tem uma conversa bem adiantada com o Atlético. A gente espera que possa acontecer. Mas sabemos que no futebol as coisas mudam rápido. Prefiro ir na cautela. Decidir o melhor contrato e projeto para poder dar certo. Só para falar um pouco sobre essa fala do Dudu.
pelo que eu ouvi na Rádio Tatiaia, o Atlético Mineiro queria um contrato de produtividade, pelo que se especula. E o Dudu queria. O Atlético Mineiro queria um contrato que ele produz e a gente vai renovar o seu contrato. E o Dudu ele já queria um contrato com renovações automáticas. Pelo que se fala aqui, tá? Pelo que foi falado na Rádio Tatiaia lá, em uma das entrevistas. Aí abre aspas pro Dudu de novo. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo treinador do Atlético, que no caso é o Cuca. Tem vários ex-companheiros meus lá. Se for o Atlético, vou chegar para dar a vida, respeitando a camisa e meus companheiros. Vamos ver nos próximos dias. Se essas conversas evoluírem, podem saber que tem a influência dele, do Cuca. No caso, aí ele tá falando aqui que as conversas estão rolando nos bastidores e sim pode ter a influência do técnico. E uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é que é total, tá? A influência do Cuca nessa ida do Dudu pro Atlético Mineiro, a influência do Cuca, do técnico Cuca, é total, porque o Cuca, eu não se discute, ele quer o Dudu. Uma outra coisa que eu quero falar aqui é que eu duvido muito, cara, que parte da torcida do Atlético, eu não sei, porque eu não acompanho os bastidores de Minas Gerais. Eu ouço pouco, eu gosto muito de futebol, então eu ouço rádio do Sul, de Minas, mas eu acho que parte da torcida do Atlético é assim, vai ficar meio ressabiado porque o cara jogava no Cruzeiro, e a gente sabe como é que é a rivalidade, né? Mas enfim, o Dudu jogando bola dentro de campo, você não tem a dúvida que a torcida apaga tudo. E aí vamos continuar aqui. O Dudu, ele volta a falar aqui, ó, ele fala sobre a saída do Cruzeiro, né? Dudu respondeu sobre a saída polêmica do Cruzeiro. Segundo apurou o GE, um comentário do jogador e o comportamento indiferente diante da derrota diante do Palestino pela Sul-Americana causaram a insatisfação do técnico Léo Jardim. E aí, no mesmo jogo, o jogador deu uma entrevista, aí o Dudu dá aquela entrevista, né? Onde ele fala que não entende, porque foi pro banco, enfim, todas essas questões. Aí abre aspas para o Dudu. É uma grande mentira. Aí ele fala sobre a saída do treinador. Tenho grandes relações com grandes treinadores que fui treinado. Depois que surgiu essas mentiras, treinadores que me treinaram me ligaram dando apoio. O próprio Diniz, que virou um amigo meu. Eles sabem que não sou esse tipo de jogador. Desde o ano passado para cá, estão falando coisas de mim que não são verdade, né? Então, voltando aqui, o Dudu fala aqui que se cria, né, um monte de coisa em cima da saída do Dudu do Palmeiras, em cima da saída do Dudu agora do Atlético Mineiro, que nem 6 meses de contratação, o Dudu já tá saindo do Cruzeiro, saindo de forma conturbada. A gente sabe que a imprensa gosta de dar uma valorizada, sabe que as pessoas, em vez de ajudar, gostam de ir lá e jogar mais, né? Fazer mais salseiro em cima do cara. A gente sabe de tudo isso aí. Aí continua aqui o Dudu, ó. Todo jogador quer ser titular, infelizmente só jogam 11. O próximo clube que for agora, ninguém vai falar que vou ser titular. No meu contrato não está escrito que tenho que ser titular. Tenho que brigar por posição, assim como sempre respeitei todo mundo no Cruzeiro. Cara, eu acredito que isso aqui, né, não existe. Você tem que escalar o cara, né? A não ser que você contrate o Haaland, um exemplo, né? Vai lá, contrata o Haaland e você põe o Haaland no banco. Fala, esse cara aqui não se adaptou. Não, o Haaland tem que jogar, meu amigo. Esse cara aqui veio pra jogar. É assim. E aí, continua aqui o Dudu. Posso ter errado no timing, no momento ter falado após uma derrota. Junta que estamos chateados, né? Então, assim, falou na derrota, aí junta tudo aquilo junto com a chateação do cara tá no banco. No banco a gente erra. Reconheci isso para o Matos, para o Pedrinho, para o treinador. Tanto que fui. Ah lá, ele reconheceu isso para o Matos, falou que errou pro Matos, falou pro treinador, falou pro Pedrinho BH, dono do Cruzeiro. Tanto que fui reintegrado ao grupo, mas não me senti à vontade de permanecer em um lugar que o ambiente não era o mesmo
que minha chegada. Vi que o melhor caminho era a rescisão de contrato, que seria boa para mim e para o Cruzeiro, e poderia estar lá treinando e recebendo meu salário se eu fosse mercenário. Galera, eu falar um pouco sobre isso aqui, para mim mostra muito que o ambiente do Cruzeiro não estava favorável para o Dudu. Com certeza não estava favorável para o Dudu. Pro cara falar que pro cara falar que ele foi reintegrado, a gente sabe que gerou uma polêmica, inclusive aquele gesto do Pedrinho BH lá num jogo antes do Dudu, que o Dudu deu a polêmica do Dudu, que ele faz assim, ó, o Dudu vai vazar. A gente sabe a gente sabe que aí depois de todo esse bafafá o cara foi reintegrado, mas aí, cara, não tem, aí eu concordo com o Dudu, não tem mais jeito, cara. Aí o cara perde, né, perde a perde a noção, né? Aí perde a Aí não faz mais sentido você ficar num grupo, num elenco, depois de um bafafá todo desse aí, o treinador não querendo você lá, porque é o que demonstrou. E uma coisa engraçada, tá? Uma coisa engraçada não, é uma curiosidade. Porque o Cruzeiro, depois de toda essa polêmica, o Cruzeiro começou a jogar muito, inclusive fez um baita jogo contra o Flamengo. Uma baita partida, hein? E ganhou. Isso, ainda mais isso. E aí, galera, eu peguei aqui o Instagram do Dudu, né? Eu peguei aqui o Instagram do Dudu pra gente dar uma olhada aqui, ó. Aí tem as fotos dele com a família dele, com os filhos dele, e não existe mais postagem do Cruzeiro. Não existe, tá? O Dudu, deixa eu só arrumar aqui, mas o Dudu, o Dudu ele não tem mais postagem dele. É, não tem mais postagem dele é, no Cruzeiro, com foto com a camisa no Cruzeiro. Você pode ver ele treinando, ele com a família dele, passeando, enfim. É, com os filhos, olha lá, o Dudu na despedida dele. Então, quer dizer, fotos do Palmeiras ainda existem, tá? O Dudu tem todas as fotos deles no Palmeiras, postagens, olha lá, com a camisa do Palmeiras, com o Ademir da Guia, 450 jogos. Ó. Cara, então assim, com o Cruzeiro não existe essa postagem aqui é bacana. O Filipão é lá na academia do Palmeiras, ó. O Cícero, enfim, não existe mais postagem do Dudu com a camisa do Cruzeiro, pelo jeito quer apagar a história, né? Eu acho que o Dudu vai entender o que ele fez, vai assimilar tudo isso aí. Pode ser que ele volte a colocar uma foto dele com a camisa do Cruzeiro lá também. É, não sei se ele tem essa identificação com o Cruzeiro, porque eu acho que o Dudu ficou muito identificado com o Palmeiras pelos títulos, por tudo que ele fez, por tudo que ele passou dentro do Palmeiras, enfim. Eu não sei. Mas o que eu sei é que o Dudu pode estar indo para o Atlético Mineiro. Uma baita contratação do Atlético Mineiro. O tempo vai dizer. Assim como no Cruzeiro, o tempo vai dizer. O Dudu é bom jogador, isso eu não tenho dúvidas. Voltou de uma lesão séria, ficou um ano parado. Enfim, no Atlético Mineiro vai ter que provar. O Cuca, por querer trazer o jogador, pode fazer um trabalho especial com ele. Inclusive na cabeça do cara, né? Tentar dar uma... Pô, Dudu, calma, né? Dar uma melhorada, fazer um trabalho bacana. Eu, palmeirense, gosto muito do Dudu. Fiquei chateado com a saída dele do Verdão, mas desejo boa sorte pro Dudu, que ele tenha uma recuperação assim na sua carreira depois de tudo isso que aconteceu, que ele tenha uma recuperação bacana e que ele possa brilhar em qualquer lugar que ele for, tá? Se for um jogo contra o Palmeiras, que ele não jogue, que acho que é a melhor opção. É só pra falar aqui, né, que eu acabou passando batido. Deixa eu só pegar aqui que o Dudu ele tinha encabeçado aquelas postagens de gramado sintético. Você vê que ele apagou, porque a Arena MRV hoje é gramado sintético. Então pega mal você falar que é contra o gramado sintético e de repente
você ir jogar no clube que o gramado do clube é sintético, beleza? Avante palestra, curte, compartilha e comenta, valeu.